Conversando a respeito de Oriente Médio, agora com a professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Ana Carolina Marson. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jairo. Bom dia, Américo. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente está falando sobre um possível risco, né, de ver o cessar-fogo acabar pelo menos nos próximos dias, né? O Américo até estava contando para a gente uma escalada de hostilidades e eu gostaria de saber também a sua avaliação, se a senhora compreende também dessa forma que o momento é propenso à tensão. Sim, Jairo, infelizmente sim. O que nós vemos é um cessar-fogo frágil desde o início. Então, desde que ele foi negociado, esse cessar-fogo apresentava uma série de fragilidades. Primeiro, em relação ao Líbano, que Israel não reconhecia que o Líbano estaria nesse acordo. Depois que, em menos de 48 horas após a assinatura do cessar-fogo, tanto Estados Unidos, Israel quanto Irã começaram a alegar que o outro lado teria quebrado esse cessar-fogo. Então, desde o início, esse cessar-fogo, apesar de importante, tem se mostrado bastante fragilizado. E nós vemos, em paralelo a isso, as negociações acontecendo no Paquistão, que não estão dando os frutos desejados. Então, esperava-se que essa negociação, sim, seria demorada, mas que de alguma forma caminhasse. Vemos que não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário. As negociações parecem estar paradas, não vão para lugar nenhum, enquanto as hostilidades voltam a aumentar. Então, nós vemos agora essas informações muito tristes de situação de escalada, Estados Unidos atacando embarcações iranianas, o Irã atacando embarcações estadunidenses. Então, o fato dos Estados Unidos terem reforçado a presença militar no Estreito já mostrava também uma possível escalada, a gente não pode esquecer disso aqui, mas nós vemos que, infelizmente, a situação, ao invés de desescalar, de abertura do Estreito, conforme esperávamos com o início desse cessar-fogo e das negociações, nós vemos que está acontecendo um movimento contrário. Então, ao que tudo indica, existe uma grande possibilidade de retomada das tensões, de retomada do conflito em si, e que, infelizmente, agora, com essa informação que o Américo também acabou de nos trazer, dos Estados Unidos e Israel estarem se organizando para uma possível represália ao Irã, só complica ainda mais essa situação que já está se deteriorando rapidamente. Américo. Professora, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Que fatores a senhora acha que poderiam ajudar a desescalar essa tensão? Porque a gente não vê nem os Estados Unidos nem o Irã recuando, o Paquistão não tem força para fazer ali muito mais do que já está fazendo em questão de mediação, os líderes dos dois lados ignoram o resto da opinião da comunidade internacional. O que poderia fazer os dois lados desescalarem esse conflito? Essa pergunta aqui não quer calar, né? Todos gostaríamos de saber o que faria com que Irã e Estados Unidos, dois países de posicionamentos antagônicos, chegassem a uma resolução. Eu acredito que no momento não há muito espaço para isso, Américo. Infelizmente, nós temos, como eu falei, dois países completamente diferentes que não estão dispostos a ceder. Então, de um lado, nós temos o Irã, que acabou, de alguma forma, saindo fortalecido desse confronto, porque, ao contrário do que era esperado, conseguiu resistir às investidas dos Estados Unidos e de Israel. E, por outro lado, nós temos os Estados Unidos, que é a maior potência militar atualmente. Então, Estados Unidos pedem por um desmantelamento do programa nuclear iraniano, que o Irã não quer ceder, pede também pediu pela redução do contingente de mísseis balísticos da marinha iraniana, que o Irã não quer ceder. Nós vemos o Paquistão, que conseguiu uma brecha e começou a trazer essas negociações. As negociações não estão caminhando para lugar nenhum. Então, infelizmente, para que algo de fato, um compromisso mais sério fosse atingido, algum dos dois lados precisaria ceder. Então, acredito que nesse caso seria o Irã, porque visto
a personalidade, as características do presidente Donald Trump, ele não é uma pessoa que tende a ceder em negociações internacionais. Ele acaba, às vezes, retrocedendo em alguns posicionamentos, mas eu acredito que nessa questão nuclear do Irã, depois dele ter se envolvido tanto, ele não vai retroceder. Então, eu acho que agora, para se atingir um cessar-fogo, uma resolução de fato, o Irã teria que ceder de alguma forma em relação ao seu programa nuclear, da mesma forma que os Estados Unidos. Então, algum compromisso intermediário. O Irã se compromete a não ter bombas, em contrapartida, os Estados Unidos se comprometem a permitir que o Irã continue pesquisando energia nuclear. Então, é um compromisso difícil? É exatamente o impasse que está acontecendo nas negociações. Mas eu acredito que a única resolução pacífica para esse problema passe pelo programa nuclear iraniano. Bem, professor, ao longo da história a gente viu grandes potências entrarem em atoleiros, né, em guerras que prejudicaram a sua história de forma geral, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do Irã, uma teocracia que é sustentada também pela Guarda Revolucionária, de certa forma, a opinião pública ela pode ficar em segundo plano e muitas vezes fica em segundo plano ou sequer é levada em consideração. Do outro lado, a gente tem nos Estados Unidos pesquisas recentes mostrando que a popularidade do Trump cada vez está mais baixa, né? Na casa de 34%, a gente trouxe isso na semana passada. A opinião pública, num ano com eleições de meio de mandato, não pode ser um fator que, mais uma vez, renda ao Trump o apelido que ele tanto detesta, o taco? Sim, Jairo, nós sabemos que o Trump ele recebeu esse apelido, taco, que significa Trump always chickens out. O Trump sempre retrocede, falando em palavras mais bonitas, mas basicamente é um apelido para dizer que o Trump ele é uma pessoa de muita retórica e pouca ação. Então, inclusive, isso é muito interessante, como o Trump ele responde à opinião pública. O próprio fato desse segundo mandato dele, ele estar fazendo essas ações mais duras, como a captura do Maduro na Venezuela, essa ação agora no Irã, a guerra dos 12 dias ano passado no Irã, agora essa guerra que já dura 4 meses no Irã, 4 meses no Irã, ou seja, o Donald Trump, ele responde à opinião pública. Vimos também o discurso dele, o State of the Union, o Estado da União, que foi uma clara resposta a todas as críticas que ele vinha recebendo. E o discurso que ele fez há cerca de um mês, que ele afirmou que ia fazer um discurso à nação, e nesse discurso todo mundo esperava que ele ia falar sobre o fim das tensões. Naquela época ainda não tinha um cessar-fogo, foi antes do cessar-fogo. Esperava-se que ou ele fosse declarar uma guerra nuclear ou que ele fosse declarar o fim das tensões. E, na verdade, o discurso foi para ele meio que responder todas as críticas que estava recebendo. Então, afirmou que, como uma crítica recente era que os objetivos não estavam claros, de acordo com a Casa Branca, ele afirmou que sim, estavam claros. Afirmou que, ao contrário do que todo mundo estava falando, os Estados Unidos tinham conseguido todos os seus interesses em menos de 48 horas, que a guerra já estava indo de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Então, vemos claramente que, pela personalidade do Donald Trump, ele responde à opinião pública. Mas, ao mesmo tempo em que ele responde não de uma forma positiva, não é uma forma responsiva no sentido de entender as críticas e absorvê-las. Ele vê essas críticas como críticas diretas a ele, Donald Trump, e não ele, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, sabemos que ele está perdendo popularidade, que ele vai enfrentar uma eleição de meio de mandato agora em novembro. Já existem estudos que demonstram que ele corre sério risco de perder uma das casas do Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados, mas ainda assim ele continua agindo, fazendo essas ações mais duras dentro desse contexto iraniano. Afirma que essa guerra não causa problema para o abastecimento energético dos Estados Unidos, visto que eles estão abastecidos pela Venezuela, mas nós vemos que fica essa situação bastante complicada. Então, eu acredito que sim, ele responda, mas não é a resposta que algum político teria, no sentido de entender essas demandas, essas críticas
e implementar alguma política para tentar salvar o seu mandato. Muito pelo contrário, Donald Trump recebe essas críticas e aprofunda essas políticas mais duras, mais complicadas, que estão exatamente causando o problema para a reputação dele. Américo, mais uma, por favor. Professor, a gente já falou do impacto imediato, falamos do risco da guerra voltar, falamos agora um pouco da situação interna dos Estados Unidos. Eu queria aproveitar e perguntar do impacto que isso vai ter, independente da gente voltar a ter a guerra imediatamente ou não, no Oriente Médio. Muitos países foram atacados, alguns países estão procurando ter mais contato, mais proteção dos Estados Unidos. No caso dos Emirados Árabes Unidos, eles inclusive receberam proteção aérea de Israel, o que mostra ali uma aproximação muito grande com eles. Qual é o impacto que a senhora vê no curto e mais longo prazo também no Oriente Médio desse conflito, independente da gente voltar a ter a guerra amanhã ou essa situação de impasse perdurar? Perfeito, Américo. É interessante isso que você trouxe, porque quando você começou a formular sua pergunta, o primeiro país que veio na minha cabeça foram os Emirados Árabes Unidos. Então, vemos os Emirados Árabes Unidos se retirando da OPEP, isso já é o primeiro movimento nesse sentido. Então, esse questionamento em relação a um cartel do petróleo que, historicamente, controla os preços do petróleo. Então, é claro que Emirados Árabes Unidos ele é importante para a OPEP, mas não tanto quanto a Arábia Saudita, por exemplo, mas a saída dele traz um significado muito grande. E já questionam-se que se essa saída aconteceu por uma pressão dos Estados Unidos ou se ela teve ajuda dos Estados Unidos. Então, é exatamente isso que você falou. Independente da guerra seguir ou terminar amanhã, nós temos aqui já uma série de consequências para o entorno regional. A primeira delas é a questão energética. Então, já existem estudos da Agência de Energia Internacional da ONU que mostram que se a guerra acabasse amanhã, ainda assim levaria cerca de 2 anos para que os preços do petróleo normalizassem, por causa de toda a devastação que aconteceu. Então, uma série de estruturas de energia foram bombardeadas, Estreito foi fechado. Então, já existe um problema aqui de energia que vai perdurar por pelo menos cerca de 2 anos. Além da questão energética, gerou uma instabilidade regional muito grande. Nós temos os países, Emirados Árabes Unidos, que saíram da OPEP, Irã, que acabou atacando os seus países no entorno regional, países também árabes muçulmanos, que normalmente não se posicionavam de forma aberta contrária ao Irã. Então, temos já esse outro questionamento na região. Vemos que, depois de tudo isso, o Irã saiu fortalecido. Percebemos que o Irã consegue aguentar, consegue resistir a ataques dos Estados Unidos. Ou seja, o questionamento, o Irã como um Estado questionador do status quo, agora vem muito mais forte. Por isso, inclusive, que as negociações não conseguem avançar. Então, nós temos um país como os Estados Unidos saindo enfraquecido, porque, ao contrário do que o presidente Trump afirma, não conseguiram atingir os seus objetivos, esses objetivos nem eram claros, então como vão atingir objetivos que não temos nem certeza? E, em contrapartida, um país que todo mundo esperava que seria devastado rapidamente por causa do poderio militar dos Estados Unidos, conseguiu resistir. Então, nós vemos aqui uma situação que antes não era vista ou compreendida por boa parte da população mundial. Ninguém esperava essa resistência iraniana. Então, nós vamos ver agora esse enfraquecimento do bloco, eu acredito, principalmente dos países exportadores de petróleo, esse questionamento regional, instabilidade regional e possivelmente uma mudança no balanço de poder na região do Oriente Médio. Bem, nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Ana Carolina Masson. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Jairo, Américo, sempre um prazer, um ótimo dia. Bom dia para você, Américo, muito obrigado. Daqui a pouco você volta ao longo da programação da CNN.